Início ao culto ao nosso Deus dessa noite e agradecer por essa oportunidade, né, que Ele está nos dando aqui de estarmos, pelo menos, parte da igreja já presencial, né, e outros estão ainda em casa, mas aos poucos a gente está voltando às atividades normais aqui da igreja, né. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 1, Salmo número 1. Salmo número 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui na tua casa, estamos aqui para prestar culto ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso, Pai, nós somos muito gratos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pela proteção, pela cura, por tudo que o Senhor tem proporcionado à tua igreja. E nesses tempos, ó Pai, que podemos dizer tempos difíceis, mas o Senhor sempre esteve à frente, sempre está dando, Pai, a solução, os ensinamentos, os proveitos de toda a situação. Sabemos que nada é em vão, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Se isso está acontecendo, é para aperfeiçoamento de nossas vidas, é para que possamos buscar mais o Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos que o Senhor esteja com o André, que vai trazer a palavra, com o Ministério de Louvor, que estará ministrando louvores a Ti. E te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe toda a igreja, aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, estão em outros estados, em todos os lugares, ó Pai, que está neste momento assistindo o culto de louvor ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Som. Boa tarde, igreja. É uma alegria imensa estar aqui de novo, vendo o rostinho de alguns que fazia tempo que a gente não via. Muito feliz mesmo. É bem emocionante até a gente reencontrar o povo de Deus, poder louvar juntos no mesmo espaço. Estava com saudade. E essa semana eu estava pensando um pouco sobre isso, né, das coisas que a pandemia, o isolamento tem feito com a gente, né? Mudaram muitas coisas, né? Muitas coisas mudaram dentro da gente, nossos pensamentos, a visão de algumas coisas na vida. E eu pensando sobre isso, e a reflexão que veio foi: e o que não pode mudar? O que tem que ficar intacto dentro do teu coração, Rosinha? E aí eu comecei a refletir e pensar. A vontade de estar com a igreja, a vontade de estar junto com o povo de Deus, a vontade de servir junto, isso não pode nunca mudar dentro da gente. A certeza da nossa fé, das nossas convicções, o amor por Jesus, isso nunca pode mudar. Muita coisa muda na nossa vida, e sempre vai mudar, mas isso tem que estar intacto dentro do nosso coração. Eu não sei como que está a tua vida hoje, não sei como é que está a tua rotina, talvez você esteja desanimado, talvez tenha esquecido de como que é bom estar aqui, nesse templo, junto com os irmãos. E da importância de congregar, de estar junto, de estar perto.
A gente escolheu umas músicas hoje que elas lembram um pouco disso. A primeira, ela fala do ajuntamento. É uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele santifique, para que Ele honre esse momento que a gente está aqui. E quando a gente cantar, eu queria que você pensasse sobre isso um pouco, refletisse como que está essa convicção no teu coração, essa vontade de estar aqui, junto com o povo de Deus, porque daqui a pouco a gente vai poder. Está tudo junto de novo, se Deus quiser. A gente já está começando, né? Se você está desanimado, meu irmão, não quer ficar no online, lembra disso. Lembra de como que é bom estar aqui junto, louvando junto com o povo de Deus. Eu estava morrendo de saudade. Estou muito feliz de estar aqui. Então, reflete um pouco sobre isso. As músicas elas vão falar um pouco da soberania de Deus, de como Deus está no controle de tudo e nunca saiu do controle, não só do controle do mundo, mas do controle da tua vida e da minha vida. Então, que hoje você seja abençoado com as músicas, que você seja abençoado com o louvor. Vamos adorá-lo. Juntos. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas e anseios. Todos juntos. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer-te, e a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu
Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e os céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus, Ele é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e os céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Ele é merecedor de toda essa glória, amém? A palavra de Deus nos diz que tem um versículo que eu gosto muito e conforta sempre o coração, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graça, com ações de graça. Esse versículo conforta muito o nosso coração. Em momentos onde a gente está vivendo conflitos internos, às vezes solidão em casa, né? Ansiedade, síndrome do pânico. E a gente poder ler isso e ter certeza que o nosso Deus cuida da gente. Antecipadamente, Ele já viu tudo. É bem reconfortante. Cante essa música agora, agradecendo a Ele por isso. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar. Olha que bonito! Não precisa se antecipar e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar.
em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo sobre ele lançar, cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Oh Deus, é bom demais saber disso, Pai. É bom demais estar aqui, é bom demais louvar junto com o teu povo. Nosso coração se enche de alegria, Senhor. É muito bom pertencer ao Senhor, é muito bom ter fé em uma coisa que a gente sabe que é verdadeira, Jesus. É bom demais. É bom ter o Senhor por perto. Senhor, a gente quer te falar hoje que faz toda a diferença a pandemia com o Senhor. Pandemia sem o Senhor, não sei nem como seria, mas com o Senhor preenche todos os espaços vazios. O Senhor é a nossa companhia diária. Eu sou muito grata por isso, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor está perto, é um amigo presente. Se o mundo deixar a gente, o Senhor está perto. Quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que a gente saiba retribuir isso do jeito que o Senhor merece. Seja louvado e engrandecido nesta noite. Amém. Boa tarde, boa noite, gente. Não sei, é certo. A gente fica um pouco habituado, né? Graça e paz, que Deus abençoe, seja com cada um de vocês que estão aqui presentes, que você que está nos acompanhando aí em casa pelo YouTube, você que estiver ouvindo essa mensagem aí, qualquer que seja o tempo ou o momento, que a graça do Senhor seja com você. A gente vai dar sequência aos nossos estudos em Êxodo, nossos estudos na vida de Moisés. E, na realidade, nós vamos encerrá-los. Hoje é o último domingo. O texto do calendário litúrgico para hoje é Deuteronômio 34, a morte de Moisés. E conforme a gente comentou na semana passada, eu queria te convidar para a gente aprofundar e dar continuidade a essa reflexão sobre o objetivo da fé cristã. E a gente vai falar sobre contemplar a glória de Deus, a partir de um pedido que Moisés faz a Deus. Mas antes disso, eu te convido a fechar os olhos, convido a pedir para que Deus acalme o seu coração, que você consiga dar um tempo nos pensamentos, na ansiedade, como a gente acabou de cantar com a Rosinha, com a Janice e o Mateus aqui. Como é bom poder descansar a mente e o coração. Feche seus olhos. Colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, há vários domingos a gente tem caminhado na história dos patriarcas, na história do Êxodo, na história do teu servo Moisés. Obrigado por tudo que o Senhor já nos revelou. Como nós temos dito, Deus, nós queremos afirmar mais uma vez que é somente se o mesmo Espírito que capacitou, que visitou os patriarcas e Moisés,
O mesmo Espírito que visitou os autores do texto sagrado, Deus, garantindo que eles iam comunicar as verdades teológicas sobre quem o Senhor é, quem nós somos, e como que nós podemos nos relacionar com o Senhor. É se esse Espírito nos visitar, se a Tua presença for real aqui e agora para nós, na nossa mente, no coração, que a gente vai poder descansar. Nos visita, Deus, nós te clamamos. Faz a gente parar agora, deixa as preocupações lá fora, deixa as ansiedades fora desse tempo, ó Deus. E nos permite ouvir a Tua palavra. Que o que vier do Senhor crie raízes no nosso coração, gere transformação no nosso caráter e frutifique aquilo que não vier do Senhor, seja esquecido. Para a honra e glória do nome santo de Jesus. E nós te pedimos que através desse texto, assim como Moisés te pediu, que a gente possa ver a Tua glória, Deus. Nos permite ver a Tua glória. Essa é a nossa oração hoje, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Queria te convidar a ler 2 versículos em Êxodo 33, para a gente começar. O texto diz assim, Êxodo 33, versículos 17, versículos 18. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Lê isso de novo, imagina o que é Deus falando isso para você, imagina o que é estar nessa situação. O Senhor disse a Moisés: eu farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, porque eu conheço você pelo nome. Eu farei o que você me pede, porque eu me agrado de você e eu te conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostres a sua glória. Esse é o desejo de Moisés, contemplar a glória de Deus. Essa mensagem de hoje, ela é sobre ser cristão de verdade, né? Ela faz parte desse tema, o objetivo da fé cristã. Você é cristão? Você quer ser cristão? Eu te convido a prestar atenção. Assim. Ou você não é cristão, você está aqui por acaso, você caiu nesse vídeo por acaso, quer xingar os cristãos, você está com raiva deles, você quer poder falar assim, vocês estão tudo errado, nem a Bíblia vocês conseguem seguir direito? Presta atenção, essa mensagem vai falar sobre ser cristão de verdade. Mas essa mensagem vai falar também sobre espera, sobre frustração. Vai falar sobre como é que a gente lida quando Deus não dá exatamente aquilo que a gente está esperando. Ou quando Deus pede para a gente esperar. Às vezes Deus não dá exatamente aquilo que a gente queria, aquilo que a gente sonhava. E às vezes Ele pede para a gente esperar. E às vezes as coisas não saem de jeito nenhum, do jeito que a gente tinha pensado. Essa mensagem é sobre isso também. E essa mensagem é sobre satisfação, é sobre vida de verdade, é sobre plenitude, é sobre uma vida que vale a pena para valer. E a gente vai conversar nesses temas, nessas questões, a partir da expectativa, da experiência de Moisés. Quando o professor Ian Provan, professor de Novo Testamento, de Antigo Testamento, lá no Regent College, esteve com a gente no Centro Cristão de Estudos 2 anos atrás, ele falou que a experiência de Moisés é a experiência do arrependimento fundamental. Moisés era um egípcio, ele foi criado como príncipe do Egito, lembra? Claro, ele era um hebreu que foi criado como egípcio, ele tinha que lidar com essa dupla nacionalidade, vamos dizer assim. Mas já parou para pensar o que ia acontecer se Moisés não tivesse se arrependido do Egito, se ele não tivesse convertido o coração dele dos padrões egípcios de sucesso, dos comportamentos egípcios para de fato liderar o povo de Deus? A partir disso, o professor Ian falou que o arrependimento de Moisés pode ser um exemplo, pode ser uma referência, um paradigma para a gente. É um arrependimento fundamental. Moisés teve que, nesse tempo de jornada com Deus, depois que ele encontra Deus na sarça, ele teve que passar a conhecer a Deus e abandonar o Egito e o tempo que ele viveu sem Deus e reformular o coração dele. Ele teve que não ser conformado pelo Egito, que era a grande potência da época, a tecnologia da época, e renovando o coração dele a partir da experiência com Deus. E hoje a gente vai continuar o clímax da história de Moisés, ali em Êxodo 32, 33 e 34, e a gente vai visitar a morte de Moisés, o texto da morte de Moisés, falando sobre esse tema, o objetivo
da fé cristã. Na semana passada a gente falou sobre tornar-se amigo de Deus e hoje a gente vai falar sobre contemplar a glória de Deus. A nossa situação é essa, é o bezerro de ouro, a tensão que passou a existir entre o povo, quando o povo ainda na lua de mel, na aliança, depois de firmar um compromisso com Deus, o povo adultera ainda na lua de mel, o povo trai, o povo idolatra um Deus falso, o povo mistura os atos de salvação com Deus, com aquilo que eles imaginavam sobre Deus, com as noções que os outros povos tinham sobre Deus. Por isso Deus se ira, e como a gente leu na semana passada, capítulo 33, versículo 4, quando o povo ouve o juízo de Deus, falando que não vai mais com ele, quando o povo ouve essas palavras terríveis, eles começam a chorar, ninguém usa mais um enfeite, ninguém usa mais apetrechos, eles estão de luto, porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, um povo de coração duro, um povo que não está sensível à minha presença e à minha palavra, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os enfeites, eu decidirei o que eu vou fazer com vocês. Existe essa tensão. Deus está diante do povo, está falando assim: eu vou fulminar vocês se eu for com vocês. Mas diante dessa tensão tem uma esperança. O texto diz para a gente que Moisés costumava montar uma tenda do encontro. E Moisés falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo. Essa é a esperança do povo, essa é a situação do nosso texto. O texto do bezerro de ouro está entre as orientações para a construção do tabernáculo e a própria construção do tabernáculo. Toda a situação montada aqui é sobre essa questão. Como que Deus santo vai habitar no meio de um povo pecador? Como que um Deus santo, com uma santidade que fulmina o povo, capaz de destruir o povo, vai estar no meio de um povo de coração obstinado? Como que o grande Deus, o único Deus verdadeiro, santo, totalmente puro, vai estar entre nós? Um bando de pecadores como eu, como vocês. E se a gente pega Êxodo como um todo, esse marco sobre a presença de Deus ensina para a gente que a lei, que os mandamentos, eles não são um fim em si mesmo. A ênfase dos próprios mandamentos é sobre a presença e a relação de Deus com o seu povo. E na verdade, essa sempre foi a ênfase. O tabernáculo tem a ver com a vontade de Deus estar presente no meio do seu povo e todo o sistema de sacrifícios que vai transferir a culpa do coração pecaminoso do povo para os animais ali no momento do Antigo Testamento. Mas essa presença de Deus, o desejo dele estar presente, sempre foi o objetivo de Deus desde a criação. Como a gente comentou, nos paralelos entre o Jardim do Éden e a construção do tabernáculo. Então a gente tem essa tensão. Deus diz: eu não irei com vocês, eu vou decidir o que eu vou fazer então. Mas o povo tem uma esperança. Moisés costuma ir na tenda do encontro. Moisés é um amigo verdadeiro de Deus. A partir disso, a gente pode entrar no nosso texto específico de hoje. Eu te convido a olhar a partir do versículo 12. Moisés subiu para falar com Deus. Moisés é a esperança entre essa tensão. A amizade de Deus com Moisés é essa esperança. Então Moisés fala para o Senhor, Êxodo 33, versículo 12. Tu me ordenaste, Senhor, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-te os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Olha que oração bonita essa do versículo 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. A gente começou hoje a falar sobre isso na Escola Bíblica Dominical, né? Sobre os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Os vídeos estão gravados, se você quiser participar com a gente, você é muito bem-vindo, basta entrar lá e assistir. Mas olha a maneira como Moisés sobe para falar com Deus, agora que ele é um amigo de Deus. A gente comentou disso, né? Olha a diferença do Moisés dos capítulos 3 e 4, que dava desculpas. Ah, Deus, eu não consigo falar bem. Ah, Deus, envia outra pessoa. Agora é um Moisés que conhece o Deus com quem ele está caminhando. Deus, o Senhor diz que se agrada de mim. Deus, eu tenho caminhado com o Senhor. Deus, revela-me os seus propósitos. Mas lembra, Deus, essa nação aqui é o teu povo. Olha o apelo de Moisés.
Olha o compromisso de Moisés com a libertação que Deus estava fazendo. Lembra-te, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor disse que se agrada de mim, que conhece pelo nome, mas lembra, Deus, que essa nação aqui é o seu povo. Moisés está compromissado com o que Deus está fazendo. Versículo 14, Deus responde Moisés. Deus fala o seguinte: eu mesmo o acompanharei, Moisés, eu lhe darei descanso. Olha a ênfase de Deus. Deus fala no singular. Eu te acompanho, Moisés, eu te darei descanso. Moisés, eu já disse que se você topar, eu destruo todo mundo e faço uma grande nação só de você. Deus fala para Moisés do singular, a amizade aqui é algo intenso. E aí Moisés declara, versículo 15, se não fores conosco, plural, não nos envies, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá extinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Notaram a diferença entre a fala de Deus para Moisés e a resposta de Moisés? É um compromisso com o povo, é um compromisso com o que Deus tem revelado desde o capítulo 3. Ele é Deus de um povo, ele libertou um povo, ele não libertou só Moisés. Moisés não precisaria ter peitado o faraó, ter todo o conflito com as 10 pragas, se Deus tivesse chamado só ele lá cuidando das ovelhas. Deus sempre chama para dentro de um povo. E quem está caminhando com Deus, em amizade com Deus, sabe disso e está comprometido com esse povo também. Não basta convencer Deus em me acompanhar. Não, a gente está comprometido com o povo. E aí o Senhor responde: opa, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Caraca, que moral, hein, Moisés? Ouvi isso aí de Deus? Tá bom, Moisés, tá bom. Põe todo mundo, então. Põe todo mundo aí no círculo. Eu faço, eu acompanho vocês, porque eu me agrado de você. Eu conheço você de verdade, Moisés, e você é muito querido para mim, então tudo bem. Eu continuo acompanhando o povo. Eu vou com vocês, eu faço o que pede. Sentiu a moral de Moisés? Sentiu o diálogo, a intimidade, a liberdade que ele desfruta no relacionamento com Deus? Olha que tenda preciosa essa que cultivou a amizade aqui. A amizade aqui tem a ver com um papel mediador. Ser amigo de Deus é estar efetivamente envolvido, ativamente envolvido com a glória de Deus e com a missão de Deus. A amizade com Deus tem a ver com a amizade com outros, porque ser salvo por Deus é necessariamente querer transbordar essa salvação para outros. A esperança de Israel naquele momento era assim: Moisés costumava montar uma tenda do encontro. Moisés falava com Deus como um amigo. Percebem? Deus não aceita, Deus não desculpa Israel de graça por nada. Deus não deixa para lá. É porque Moisés sobe e interpela. Olha a frase, gente. Eu farei o que você me pede, não porque Israel merece, não porque eu me agrado de você, Moisés, porque eu conheço você pelo nome. Moisés aqui, ele está baseado em alguém muito maior que ele, alguém que existe muito antes dele, que vai entrar na história e vai agir definitivamente na história bem depois dele. Moisés aqui imita o comportamento de Cristo, ele é o mediador. Por meio dele, por meio do relacionamento dele com Deus, o povo é salvo. Da mesma maneira que por causa do relacionamento de Jesus com Deus, nós somos salvos. E por isso ele é Deus conosco, ele é Emanuel. Aqui tem tudo a ver com amizade. Amizade tem a ver, como a gente viu, com esse compromisso em comum, esse interesse comum. Deus, lembra que você estava preocupado com salvar o povo? Eu também. Salvação, glória de Deus, eles estão interessados na mesma coisa. O C.S. Lewis fala isso, que os amigos, eles olham para uma mesma coisa e falam, vocês também. Os amigos são como soldados que estão lado a lado, ombro a ombro, olhando para o mesmo objetivo, e eles vão juntos, e um guarda o outro, e um dá cobertura para o outro. Amizade com Deus. Mas o texto diz para a gente também, que aí Moisés nota um pouco da liberdade que Deus está dando para ele. Lembra, ele subiu para interpelar pelo povo, mas agora olha o que Deus fala. Deus fala assim, Moisés, eu tenho me agradado de você, eu conheço você pelo nome, eu vou fazer o que você me pede. Ah, Deus, já que é assim, já que eu estou com essa moral toda, já que o Senhor deixou abrir a porta da geladeira e tirar o tênis e ficar descalço,
Então, já que agora a relação não é mais só essa de hierarquia, eu não sou só mais servo, sou só profeta, já que eu sou amigo, já que a gente pode desfrutar dessa liberdade dentre as várias camadas do relacionamento, Deus, então, já que o Senhor está dando essa liberdade toda, deixa eu ver a tua glória. Mas que pedido que você faria? Pensa comigo, se Deus falasse assim, Tati, eu tenho me agradado de você, eu te conheço pelo nome. Rubão, Yolanda, Fábio, eu tenho me agradado de vocês, eu conheço vocês pelo nome, eu vou fazer o que você me pede. Ah, Deus, já que é assim, então o que, hein, gente? Se fosse essa situação, assim, se Deus viesse com um papo desse, o que você pedia? Traduz aí, vai a sua agenda de oração, para você, para o seu coração. Você está preocupado com o quê? A sua expectativa é o quê? Você acha que vai ser feliz, você acha que vai estar seguro, que vai estar confortável, quando alcançar o quê? Moisés sentiu que ele podia pedir qualquer coisa, meu. Nessa situação, sabe, meio lâmpada mágica, assim, Deus chegou para você e falou, me agrado de você demais, você é meu amigo íntimo, eu te conheço pelo nome. O que você pediria? O que você pediria? O desejo de Moisés é claro. Moisés vira e fala o seguinte, Deus, já que é assim, deixa eu ver a tua glória. Agora pensa comigo nesse pedido de Moisés. Volta a fita aí, volta a fita é denunciar a idade, né? Puxa a barrinha aí para trás no YouTube. Lembra da história, assim. Quem que está falando com Deus? É Moisés, cara. Ele viu a sarça, ele viu Deus na sarça. Ele viu Deus humilhando o Egito nas 10 pragas, derrotando os falsos deuses do Egito. Ele liderou o povo pelo mar. Ele está falando assim, Deus, mostra a sua glória. Moisés, você já não viu glória o suficiente? Assim, não tem nada para pedir, não? Do tipo, é isso que você quer, você tem certeza? Deus, já que eu sou amigo, já que eu tenho me agradado, o Senhor tem se agradado de mim, mostra a sua glória. E aí olha a resposta de Deus para Moisés. Diante de você eu farei passar toda a minha bondade, Moisés. Toda a minha bondade vai passar diante de você. Diante de você eu proclamarei o meu nome, o Senhor. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olha as expressões que Deus começa a responder. Toda a minha bondade, Moisés. Eu, o Senhor, com misericórdia, Moisés, com compaixão. É tudo que a gente quer de Deus, não é? Você não quer toda a bondade de Deus, toda a misericórdia, toda a compaixão de Deus para você? Caraca, a glória vem aí, então. É tudo de bom de Deus para a sua vida, toda a bondade dele passando hoje, essa semana na sua vida. O que você acha que isso ia significar? E aí Deus acrescentou, mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Opa, peraí, eu não entendi. Cadê toda a bondade de Deus? Cadê toda a compaixão de Deus? Cadê toda a misericórdia de Deus? Que papo é esse de gente morrendo, Deus? Você não é um Deus bom? O assunto não era bondade, misericórdia, compaixão? De onde está vindo morte agora? Não estou entendendo, Deus. Não estou entendendo. Consegue perceber? A bondade, para valer, não consegue conviver com a maldade. Quem é bom e está buscando, vai brilhar a bondade sobre os outros, não vai ver uma maldade aqui, vai ficar de boa e vai falar assim, deixa para lá. Porque Deus é toda a bondade, porque Deus tem toda a misericórdia, porque Deus é todo compaixão. Ele não pode simplesmente aparecer com tudo para Moisés. Moisés vai ser fulminado se isso acontecer, porque Moisés tem maldade nele. Moisés, você é muito meu amigo, Moisés. Eu te conheço pelo nome, eu me agrado pra caramba de você, mas você não tem noção do que está pedindo não, cara. Porque eu sou bondoso, porque eu tenho compaixão, porque eu tenho misericórdia, eu passo, Moisés, mas você não vai poder ver a minha face. Porque ninguém, nem mesmo você, pode ver a minha face e continuar vivo. Não vai rolar tanto assim, Moisés. Mas você percebe o desejo? Moisés, Deus, me mostra a sua glória. Deus, eu quero ver a tua face. Se Deus te desse qualquer desejo, fala assim, eu me agrado demais de você, o que você quer? O que você ia falar para Deus?
Olha como essa linguagem fica amarrada e se torna um desejo crucial em todo o Antigo Testamento. Para não demorar, eu vou olhar só para alguns dos salmos. O livro de oração que treinava o povo na maneira de falar com Deus. Salmo 27, versículo 8. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim, Deus, a tua face. Olha o desejo do salmista, Salmo 27. Olha, Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sinônimo de bênção. Quando Deus aparece com o seu rosto, sorri para nós e irradia quem Ele é para nós. Sinônimo de bênção. Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Você quer falar sobre o objetivo da fé cristã? Está aqui. A gente quer ver a face de Deus, a gente quer ver o rosto de Deus. Se Deus oferecesse para a gente um desses desejos de realizar qualquer coisa, a gente ia pedir, eu quero ver a tua glória, Deus. E aí é difícil, né? Porque eu conheço o meu coração. Eu sei que várias vezes durante as semanas, talvez esse não ia ser o desejo tão potente assim, tão gritante, tão imediato, tão urgente do meu coração. Mas Deus está lá com Moisés. E Moisés, que já viu tanta glória, ele quer mais. Os teólogos gregos, os teólogos do Oriente Antigo, os teólogos da Capadócia, eles falavam desse termo aí, epektases. Epektases tem a ver com esse progresso eterno na contemplação, no desfrutar de Deus. Deus é eterno. Infinita bondade, eterna misericórdia, eterna beleza, eterna justiça. Não dá para cansar de Deus, não dá para esgotar Deus, não dá para falar assim, pô, eu sei tudo, eu vi tudo. Não, tudo que eu vi não é suficiente, tudo que eu vi ainda não é tudo. Então, cada vez que eu vejo mais, eu quero ainda mais, eu tenho ainda mais sede, eu contemplo, eu vejo mais da beleza, mais da justiça de Deus, eu falo, eu quero mais. É isso que está acontecendo com Moisés, é esse o desejo dele. Ele que já viu todo o poder de Deus derrotando o Egito, ele que já viu milagres de Deus, ele que já viu Deus na sarça, ele fala assim, eu quero ver a sua glória, Deus. Progresso eterno, eu quero continuar conhecendo o Senhor, eu quero conhecer mais ainda do Senhor. E aí Deus responde falando, Moisés, não vai dar. Deus fala assim, Moisés, não desse jeito, sabe? E aí a gente começa a falar sobre espera, sobre frustração. Versículo 21. Prosseguiu o Senhor, há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei, Moisés, na fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então eu vou tirar a minha mão que está te protegendo e você vai ver as minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. Pô, Deus tem face, eu já estava achando esquisito Deus ter rosto, agora ele tem mão e costas. Né? É misteriosa a linguagem aqui, o que está acontecendo vai um pouco além do que a gente vai ser capaz de esgotar. Mas o que dá para a gente entender é que assim, Moisés, você vai ter uma visão parcial. Se eu aparecer para valer, se eu aparecer em plenitude para você, Moisés, sem chance, morreu. Mas eu vou te mostrar um pouco mais. Porque eu me agrado de você, porque eu te conheço pelo nome, porque o seu desejo é esse progresso eterno em me conhecer, eu te dou, Moisés, eu te dou um pouco mais. E Moisés vai ali, é colocado na fenda da rocha, Deus passa com a sua glória, o capítulo 34 fala que ele anuncia que ele é Deus de misericórdia para 1000 gerações, mas ele pune o pecador, e uma das declarações mais lindas de todo o Antigo Testamento, um dos textos mais repetidos em toda a Bíblia, essa definição de Deus, quando ele passa e ele dá uma visão parcial da glória dele. Mas Moisés é convidado a esperar. Moisés não pode ver Deus do jeito que ele queria, ele não pode ver a face de Deus ainda. Moisés, ele é meio frustrado, ele tem a resposta mais ou menos de Deus. E ainda assim ele tem uma das experiências mais intensas de Deus que um ser humano já teve. Mas ele é convidado a esperar. E não é a única vez que ele é convidado a esperar.
O texto do calendário litúrgico de hoje é Deuteronômio 34. E esse é um texto que é meio indigesto assim, para a gente que caminhou com Moisés todo esse tempo. Deuteronômio 34 diz assim: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu para o monte Nebo. O Senhor lhe disse: Moisés, essa é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando eu lhe disse: eu lhe darei aos seus descendentes. Moisés, eu permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não vai atravessar o rio, Moisés, você não vai entrar nessa terra. Pô, Deus, isso não se faz. Isso é tipo pôr o pirulito na boca da criança e puxar depois, não é não? Você já teve esse ar assim de... Que é isso, Deus? Foi o cara que conduziu todo mundo aí, 40 anos. Olha tudo que ele fez, olha tudo que ele teve que aguentar. Que história é essa, Deus? Como assim não vai entrar? E mais, assim, a gente até considera, assim, beleza, não vai entrar, mas subir e mostrar, assim, fala sério, Deus. Você já sentiu mais ou menos isso, assim? Tipo, Deus te dá um vislumbre do que vai ser assim e fala, deixa para lá, deu outra hora. Não vai dar para você, assim. A gente fica com essa sensação de... Tipo, nadou e morreu na praia, Moisés. É isso, assim, que aconteceu? Tipo... E o texto diz para a gente que, nesse clima de espera, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o túmulo. Deus não deixou o corpo de Moisés para os israelitas sepultarem. Talvez porque ele sabe que talvez o coração dos israelitas, obstinado, ia transformar aquilo ali num lugar de peregrinação, ou iam exumar o corpo e ia virar uma múmia de adoração, ou eles iam associar a presença do corpo de Moisés com o sagrado. A gente pode especular aqui, mas o próprio Deus enterra Moisés e ninguém fica sabendo onde está o corpo. O texto de Deuteronômio diz que os israelitas pranteiam, que eles choram a morte do líder deles por 30 dias. E aí então Josué se levanta e lidera o povo a partir daqui. Mas esse tempo aqui, esse tempo de espera. Espera porque o pecado não está só fora de Moisés, não está só ao redor de Moisés, o pecado está dentro de Moisés também. Números 20 vai dizer que quando Moisés desobedece a Deus, Deus tinha instruído ele a falar com a rocha, mas ele sai, ele está irritado com o povo, aí ele pega o cajado e ele bate na rocha 2 vezes, e ele grita com o povo. E Deus fala assim, Moisés, não é do seu jeito. Não é porque foi uma vez assim que vai ser sempre assim. Eu não sou uma fórmula que você fica repetindo e acha que vai dar certo. Não é assim, Moisés. Por que você não obedeceu? Você sabe, Moisés. Moisés, o homem mais paciente, como a gente leu em Números 12, mas Moisés que tem esse pecado dentro dele e também lida com as consequências do pecado dele. As consequências do pecado de Moisés nele fazem com que ele não consiga ver Deus ou ele vai cair morto. As consequências do pecado dentro de Moisés, não só ao redor dele, faz com que ele não possa entrar na terra prometida. E Números 20 narra isso para nós. E aí eu te pergunto, você acha que Moisés está frustrado no alto do Monte Nebo? Você acha que essa sensação que eu tenho quando eu leio o texto é a sensação dele? Eu acho que não. Eu sinceramente acho que não. Porque eu sou criado nessa cultura imediatista, sabe? E você também. A gente acha que sucesso tem a ver com aqui, com agora, e que se os nossos planos não saírem do nosso jeito, Deus, por que você deixou eu ter uma ideia de como poderia ter sido? Mas Moisés está de boa. Moisés caminhou com Deus esse tempo inteiro. Moisés teve a chance de ter um povo, ter esse povo duro que fez ele pecar, destruído e ter uma nação do zero. Só a partir dele ele falou, não, o compromisso do Senhor é com o povo. O compromisso do Senhor é com a sua glória. O que os outros povos vão dizer? De jeito nenhum, Deus. Moisés não está frustrado. Moisés recebe esse subir ao Monte Nebo e contemplar a terra como um presente. Isso é Deus falando para ele, boa, Moisés, missão cumprida, parabéns. O pecado limita o sucesso, o pecado limita tudo que poderia ter sido. Mas ele não tira a companhia de Deus no caminho. A dor do mundo faz a gente sofrer, mas Moisés permanece com Deus. Esses últimos dias, nessa nova função que eu acumulei de ajudar a fazer o meu filho a dormir, ninando o Tim, um hino
Um hino clássico em inglês tem tocado demais lá no meu Spotify. Chama Abide With Me. Permaneça comigo. Ele foi escrito pelo Henry Francis Leach, quando ele... Há uma divergência aqui histórica, o pessoal discute se ele escreveu na morte de um amigo que estava com tuberculose, e esse amigo ficava repetindo, abide with me, permaneça comigo. E aí ele, conversando com o amigo, juntou essas ideias e fez a letra. Ou se ele escreveu na morte dele, que também morreu de tuberculose. E provavelmente as duas coisas. Ele começou com um amigo, e depois, na morte dele, quando a experiência se tornou ainda mais pessoal, ele ficou repetindo isso. Olha o que esse hino canta. Permaneça comigo. O entardecer cai rapidamente, morrendo de tuberculose. A escuridão se aprofunda, Senhor, permaneça comigo. Quando os outros ajudantes falharem e o conforto fugir, ajuda dos desesperados, permaneça comigo. Rápido como um brilho, como um flash, o pequeno dia da vida se esvai. As alegrias terrestres escurecem, as suas glórias passam. Tem mudança e decadência em tudo que eu vejo. Não mude. Em inglês, o Senhor no qual não há mudança, permaneça comigo. Eu preciso da tua presença em cada hora que passa. O que, além da tua graça, pode frustrar o poder do tentador? Quem como tu, meu guia, pode ser? Através das nuvens e do sol, seja quando está tudo bem, ou seja quando o momento está atribulado, morrendo de tuberculose, permaneça comigo. Eu não temo os inimigos, eu tenho as suas mãos para me abençoar. Os males esperam e as lágrimas não amargam. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a tua grande vitória? Eu ainda vou triunfar, mesmo na morte, se permaneceres comigo. Segure a tua cruz perante os meus olhos que se fecham. Brilhe na escuridão e me aponte para o céu. Como a manhã raiando e a vaidade da terra, as sombras fogem. Na vida ou na morte, Senhor, permaneça comigo. Moisés está lá, ele sobe para morrer, ele contempla o Monte Nebo. Mas Deus, permaneça comigo. Na vida ou na morte, permaneça comigo. Me parece que Deuteronômio 34 não é uma sacanagem de Deus. Não é Deus colocando pirulito e tirando da boca. É Deus falando o que Jesus narra em Mateus 25, na parábola dos servos. Muito bom. Servo bom e fiel. Foi fiel num pouco, sobre o muito te colocarei. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Moisés não entra na terra prometida. Moisés não tem o sucesso terrestre, o sucesso imediato, o sucesso que a gente acha que ele devia ter, liderando o povo, fancando uma bandeira lá e celebrando. Não. Moisés ali no Monte Nebo. Mas muito bom, servo bom e fiel. Sempre é parcial, gente. Lembra que Moisés queria mais e mais e mais da glória de Deus? Aqui na terra sempre é parcial. O que a gente vê de beleza não é tudo que é para ser. Quando a gente vê uma causa justa e quer lutar por ela, não é tudo que é para ser. Quando a gente vê bondade, não é tudo que é para ser. Sempre é parcial. E qualquer coisa boa do lado de cá da eternidade é sempre limitada pelo pecado. É sempre uma parte só que a gente consegue ter. No melhor da arte, no melhor da justiça, no melhor da amizade, é sempre parcial. Mas Moisés permanece, Moisés está lá com Deus. Tem um conto do Tolkien sobre isso. Quando ele estava escrevendo O Senhor dos Anéis, obra máxima aí da fantasia medieval, o Tolkien está tentando resgatar todas as fábulas britânicas e construir e reapresentar esse mundo assim. Era o grande sonho dele, era reapresentar isso com vários contos, com várias histórias. Então, o cara era brilhante, né? Ele criou vários idiomas, ele misturou as narrativas e tal. E o projeto foi ficando gigante, foi ficando maior do que ele. Ele se dividia em muitas subtramas e ele começou a sofrer com esse desafio das várias narrativas que ele tinha que amarrar. Se você já viu O Senhor dos Anéis, você sabe, vários personagens, tem hora que o livro se divide e tudo mais, fora as histórias que não ficaram dentro do livro. E o Tolkien ele começa a ficar desesperado, achando que ele nunca vai terminar esse trabalho da vida dele, que já tinha décadas, sabe? E a possibilidade de não terminar era horrível para ele, paralisava ele. Como é que eu investi tanto da minha vida nisso aqui e não vai terminar? Como assim? E nessa época, o vizinho dele tinha uma árvore. Os historiadores dele contam.
E numa certa manhã ele descobriu que o vizinho tinha podado e tinha mutilado a árvore. E aí ele escreveu uma história, falando que ele se sentia como aquela árvore, ele se sentia mutilado. Essa história chama Uma Folha por Nigel, ou na tradução que está no livrinho A Árvore e a Folha, Uma Folha pelo Migalha. Migalha é o nome desse personagem. Nessa história, o Migalha, que da tradução do Nigel tem a ver com desperdiçar tempo nos detalhes insignificantes. O Migalha é o próprio Tolkien. Ele está falando da sensação da alma dele. Ele era muito perfeccionista, ele nunca estava satisfeito com nada do que ele fazia. Então ele ficava se desviando dos assuntos importantes, porque ele queria os detalhes das coisas pequenas, sabe? E ele ficava propenso à ansiedade, à procrastinação. Esse era o Migalha. O Migalha, ele tinha uma viagem para fazer, uma viagem que era inadiável, uma imagem que ele não podia não fazer, mas ele detestava a ideia da viagem. Ele tinha que fazer essa longa viagem, que os especialistas em literatura, ali inglesa, falam que essa longa viagem é uma metáfora para a morte. O Migalha vai morrer, mas ele não quer se preparar para a morte, ele nunca faz as malas. Ele está interessado em pintar, ele é um pintor. O Migalha está tentando pintar um quadro específico. Ele quer pintar uma árvore, uma bela árvore. Lembra a situação do Tolkien, que o vizinho tinha derrubado a árvore? Ele pensa numa folha, ele começa com a folha, ele quer pintar a árvore inteira, mas ele começa a imaginar o que tem além da árvore, os países, o gramado, as montanhas além da árvore, mas tudo isso ao redor da árvore. A árvore é o quadro dele. Todos os outros quadros passam a ser anexos a esse único quadro que está no galpão do Migalha. Ele tenta, com todo o esforço, fazer isso, fazer o quadro, terminar o quadro, mas ele nunca tem progresso, por 2 motivos. O primeiro é que ele não era muito habilidoso. O Tolkien fala que ele tinha muitos quadros em andamento, na sua maioria grandes e ambiciosos demais para a sua habilidade. O Migalha quer algo muito além do que ele dá conta. E ele era aquele tipo de pintor que pinta folhas melhor do que pinta árvores. Ele se preocupava com cada detalhe de cada folha. O texto diz que ele queria pintar cada folha perfeita, com as gotas de orvalho, com as luzes, e cada folha diferente. Ele sonha em fazer a árvore, mas aficionado nos detalhes, cada folha ali, ele não consegue. Outro trecho do texto diz para a gente que ele era um pintor de 2ª categoria. Isso aqui parou de funcionar. Ele era um pintor nato, de categoria secundária. Ainda assim, uma folha pelo Migalha tinha o seu encanto próprio. Ele não era tudo isso como pintor, então ele não dava conta. Mas tinha um segundo problema, ele era sempre interrompido. O Paróquia, que é o vizinho do Migalha, ficava pedindo favores. Me ajuda a plantar a batata, me ajuda a cuidar da minha esposa, eu estou resfriado, preciso que você vá lá na cidade chamar o médico, chamar o pedreiro para arrumar aqui o vazamento da casa. E começa a chover, e a prefeitura quer que o Migalha destrua o quadro dele para usar as madeiras das molduras e as lonas para cobrir. Ele fala assim, meu Deus, é o trabalho da minha vida. Vocês não conseguem valorizar. E ninguém olha para os quadros do Migalha, e ele sofre com isso. Porque ninguém dá a moral que ele acha para os quadros. E aí, num determinado momento, o texto diz para a gente que o motorista do trem, da viagem, que ele não podia se atrasar, que ele tinha que fazer, o motorista do trem da morte, na linguagem do Tolkien aqui, no simbólico, ele vem e ele arrasta o Migalha para fora. Ele fala assim, chegou a hora, já era Migalha. E o Migalha sai chorando, porque ele olha para o quadro e ele chora, falando assim, nem teve tempo de acabar. Saca a sensação que a gente projeta para Moisés? Nadou e morreu na praia. É a sensação que o Tolkien coloca no Migalha. Assim, o livro não fica pronto nunca. A história é maior demais. Eu imagino tudo que podia ser, as folhas aqui, cada detalhe, mas não dá tempo de acabar. Nem deu tempo de terminá-lo. Algum tempo depois da morte, a pessoa compra a casa, derruba tudo, exceto um pedacinho que fica rasgado. Toda a tela, toda a madeira vai para cobrir as coisas, exceto uma parte, que tem uma folha. E esse cara olha para a folha e fala assim, pô, era bonito o que esse cara fazia. Ele nunca conseguiu terminar, mas ele viu uns vislumbres de beleza aqui.
E ele pega a folha, coloca numa tela, pendura no museu da cidade, e ele chama a folha de A Folha pelo Migalha. A Folha do Migalha, no museu da cidade. Pouco tempo depois, o museu pega fogo, e todo mundo esquece do Migalha. Pô, Tolkien, alguém dá um antidepressivo para esse cara, porque tá a dose. Mas a história não termina aqui. A história diz que o Migalha, do outro lado da morte, depois de um tempo ele acorda, ele está numa estação de trem, ele vê uma bicicleta, a bicicleta dele da terra, mas a bicicleta dele nova, com um adesivo, uma etiqueta escrito Migalha, com letras pretas de caligrafia. Assim, ele pega aquilo, ele monta a bicicleta, ele sai pedalando, ele entra num gramado, e o gramado é lindo. E ele continua pedalando, pedalando, até que ele vê uma sombra nele, e ele olha e cai da bicicleta. Ele vê a árvore. Ele vê a árvore, e ele põe a mão para o alto e fala assim, meu Deus, é um presente, ela é graça, ela é muito mais bonita do que eu conseguia imaginar. Ele consegue reconhecer as folhas, os traços, cada folha perfeita, assim. Meu Deus. E depois de um tempo no conto, ele conhece um pastor nas montanhas que explica para ele a história. O Tolkien era católico, então você consegue entender as referências dele. O Migalha vê a árvore, o Migalha vê os frutos do esforço dele, que foram limitados do lado de cá, do lado de lá. O pastor concluiu o trabalho dele. O pastor usou o que ele fez de melhor aqui e terminou. Moisés, ele tem essa espera, sabe? Moisés sobe, ele foi um servo bom e fiel, Deus vê, mas ele não entra. Moisés fica aguardando a Deus confirmar as obras da mão dele, né? Como a gente canta na versão musicada do Salmo 90. Confirma, ó Deus, a obra das minhas mãos, mas ele mesmo não entra. Ele tem Josué, Josué vai continuar a história, mas Moisés não vivencia isso, assim. Mas Moisés é satisfeito, sabe por quê? Porque o povo entra, porque Deus conclui o que ele vai fazer. Não só ali no livro de Josué e depois na monarquia no Antigo Testamento. Moisés, ele é satisfeito, porque a história dele não termina aqui na Bíblia. Lucas, capítulo 9. Aproximando-se, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. É o texto da transfiguração. Moisés chama Tiago, João, Pedro para ver uma antecipação da glória dele, da glória plena dele. E eles sobem, e a descrição que depois é usada para Jesus no Apocalipse é aplicada aqui. O texto continua. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Era Moisés. Moisés. A história não termina em Deuteronômio 34. Eles apareceram em glorioso esplendor e eles falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, mas eles acordaram subitamente e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Prestou atenção no que está acontecendo aqui? Moisés é plenamente satisfeito. Moisés não estava interessado em entrar e dominar Canaã. Moisés não estava interessado em ser um grande líder. Claro, ele foi fiel quando ele fez tudo isso, mas o que Moisés queria para valer, quando Deus falou assim, eu me agrado de você, Moisés, eu vou te fazer o que você pede, me mostra a sua glória. E Deus fala assim, eu vou passar toda a minha bondade, vou passar minha compaixão, minha misericórdia, mas o meu rosto você não vai poder ver ainda. Mas aqui, Lucas 9, Moisés está lá, cara. Passa aí para mim, por favor. Moisés está ali. E o texto diz para a gente que ele vê Jesus em toda a sua glória. Moisés é satisfeito. Porque se a beleza do lado de cá é parcial, se nos nossos perfeccionismos a gente fica irritado e as coisas nunca saem do nosso jeito,
se a gente sofre com doença, se o relacionamento dá errado, o trabalho dá errado, e a gente não vê aquilo que a gente fez assim, cara, o Brasil podia ser desse jeito, a arte podia ser desse jeito, a igreja podia ser desse jeito, a minha vida podia ser desse jeito, mas parece que nada dá certo. Deus não está exatamente tão preocupado quanto eu e você com essas coisas. Mas Ele vai satisfazer. Ele vai satisfazer o anseio mais fundamental do nosso coração, porque vai chegar o nosso momento de como Moisés vê Jesus face a face. Apocalipse capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei do maná escondido, eu também lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por quem recebe. Apocalipse capítulo 22. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, os seus servos o servirão, e eles verão a tua face, e o seu nome estará em suas testas. Qual que é o seu objetivo enquanto cristão? O que você está fazendo nesse tempo todo seguindo Jesus? Você quer que Ele lance um pó mágico de bênção e faça o seu trabalho dar certo? Você quer que Ele te abençoe na prova do concurso? Você quer que Ele te arrume uma esposa, um marido, uma família margarina? Jesus, de repente, talvez não faça nada disso, sabe? Mas quem está caminhando com Deus, quem já viu um pouquinho da glória dele, quem já viu muito da glória dele, como Moisés, quando ele tem a chance de pedir qualquer coisa, ele fala assim, eu quero ver o teu rosto, Deus. Eu quero ver a tua glória. E na época de Moisés não dava, porque os preços dos pecados não tinham sido pagos no madeiro com plenitude, como Jesus fez depois. Mas no nosso tempo dá, e a gente pode contemplar essa expectativa. E a gente pode se agarrar a isso. E a gente pode esperar o momento em que a gente vai ver plenamente a face de Deus. A gente pode descansar de que, como a folha do migalha, o pecado ao redor de nós e o pecado em nós pode sufocar. E a gente pode nunca ver o quadro pronto. Mas a gente vai ver a glória de Deus. E do lado de lá da eternidade, a gente vai ver o que é justiça de verdade, o que é bondade de verdade, o que é plenitude de verdade. Por causa dessa certeza, a gente continua pintando do lado de cá. Por causa dessa certeza, a gente continua liderando o povo, mesmo que Deus só leve a gente até o Monte Nebo. Por causa dessa certeza de que Deus vai passar com toda a bondade, toda a misericórdia, toda a compaixão diante de nós. E Ele vai completar aquilo que Ele começou. Ainda que a gente não complete aquilo que a gente começou, Ele vai completar. A gente pode caminhar com satisfação, porque a gente vai ver o rosto, a gente vai ver a face de Cristo. Ela não vai ser, eu sei lá se Jesus vai ser branco, negro, asiático, palestino, provavelmente palestino, né, árabe, assim mais próximo disso. É só um mural, tá? Não precisa problematizar não, isso é arte bizantina. Mas está vendo os desejos expressos na arte? A gente quer ver o rosto, a gente quer completar a glória. E o objetivo da fé cristã é esse. Quando João, o apóstolo João, que foi o melhor amigo de Jesus, vivo do lado de cá, no período terreno de Jesus, ele tinha 3 grandes amigos, e o maior dele, o discípulo amado, era o apóstolo João. Quando João, o melhor amigo de Jesus, depois de anos sem ver Jesus, 60 anos, vê a visão de Cristo, com todo o resplendor dele na ilha de Patmos, etc., sabe o que João faz? Ele não fala assim, Jesus, meu brother, e abraça Jesus. Ele desmorona no chão, porque Jesus é muito maior, muito mais santo, muito mais bonito, muito mais poderoso do que ele podia imaginar. O melhor amigo de Jesus não levanta para dar um abraço, ele cai com o rosto em terra, porque a glória de Deus é mais do que a gente é capaz de aguentar. Mas por isso a gente vai nesse progresso eterno, conhecendo mais e mais. Feche seus olhos, eu queria que a gente orasse como igreja. A gente falou de desejo, a gente falou de espera, de frustração, e a gente falou de satisfação. Som do seu coração. Quando a gente é batizado, os méritos de Cristo são transferidos para a gente. Quando a gente
deposita a nossa fé em Jesus, os nossos pecados são colocados sobre ele, a obediência, a santidade, o prazer que Deus Pai tem nele é transferido para a gente. A frase do batismo que fala, tu és meu filho amado, eu tenho muito prazer, é transferido para a gente. Deus olha para mim e fala, você é meu filho amado. O que eu vou pedir para o meu Pai? O que você vai pedir para Deus se Ele falasse, eu tenho muito prazer em você? Pede o que você quiser, porque eu conheço o seu nome. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes o nosso coração é como o povo lá do capítulo 32. A gente constrói um bezerro. A gente quer alguma outra coisa que não o Senhor. Obrigado pelo testemunho de Moisés, que nos ensina a pedir para ver a sua glória. Pelo testemunho do salmista, que fala para o coração dele, buscar a face do Senhor. Obrigado pela certeza em Jesus, de que a gente vai ver o teu rosto. Todo o resto é só uma sombra. Todo o resto é só o esboço do migalha. Obrigado, Deus. Dá essa sede, dá essa fome para mim. Para os meus irmãos aqui da IPLN. A doença vai frustrar a gente e vai diminuir aquilo que a gente podia fazer. A injustiça vai frustrar a gente, vai diminuir aquilo que a gente podia fazer. As desgraças ao redor de nós e dentro de nós vão diminuir aquilo que a gente vai poder fazer. Permaneça conosco. Permaneça conosco. E alimenta no nosso coração o desejo de ver a sua glória. E nos dá um pouquinho mais. Põe a gente na fresta, passa de costas, sei lá. Mas permita a gente ver um pouquinho mais da sua glória, te adorando como povo, dentro da igreja, fora da igreja, na beleza, na justiça, na bondade no mundo. Que a gente queira sempre mais. Tudo que a gente já viu ainda não é tudo. Dá pra gente um coração que ainda tem fome, ainda tem sede do Senhor. Antecipa o dia que o Senhor volta, Deus, para que a gente possa ver o teu rosto face a face. Em nome de Jesus. Amém. Tem uns avisos que é para dar aqui, mas eu esqueci. Só um segundo. A gente teve a eleição, a ata foi disponibilizada no grupo de PLN Avisos. Nós tivemos um total de 108 votos dos membros ativos da igreja. O pastor Carlinhos foi eleito com 100% dos votos, em unanimidade. Ele foi reconduzido para mais 5 anos como pastor titular da igreja. Muito obrigado, Carlinhos, por tudo que o senhor fez, você fez na história da IPLN. Nós confiamos na sua liderança por mais 5 anos. E nós temos 2 diáconos eleitos. Fernando foi eleito com 61,11% dos votos e o César foi eleito com 60% dos votos. São 2 diáconos eleitos, no devido tempo eles vão ser empossados aqui na igreja. Em breve nós teremos esse culto de ordenação. Em breve nós teremos novas eleições, porque ainda é preciso eleger presbíteros e mais diáconos, então vocês vão ver novas convocações. Mas por hora essa eleição está terminada. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, você pode perguntar a mim, ao CA ou o Mark. O Mark está aqui presencialmente hoje, ele pode dar mais detalhes disso. Terça-feira nós temos nosso culto, o preletor também vai ser o Mark. Sexta nós temos nossa reunião de oração às 7 da manhã. As 2 estão acontecendo pela internet. A nossa escola bíblica dominical também está pela internet. Nas quartas-feiras a gente vai ter esse curso sobre a vontade de Deus, as novas aulas postadas, e no domingo a gente se reúne para continuar esse tempo de interação. Queria convidar o pessoal que está aqui a ficar em pé, para a gente orar juntos, encerrando esse tempo, buscando mais uma vez
sensibilidade à presença de Deus. Com o culto encerrado, eu peço que a gente converse lá fora, de máscara, tomando as devidas medidas para minimizar os riscos, seguindo os protocolos aqui da pandemia. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, em culto, te adoramos, buscamos a Tua palavra, buscamos a Tua face, buscamos mais e mais do Senhor. A nós que estamos aqui, aos nossos irmãos e irmãs que ainda não podem estar aqui conosco, estão em casa, nos abençoa, renova sobre nós a Tua presença, faz brilhar o Teu rosto sobre nós, derrama as Tuas bênçãos. Cura os nossos irmãos que estão passando por necessidade, abre portas para aqueles que estão em necessidade financeira, nos ajuda como igreja, como a gente viu hoje, a passar por esse momento unidos. E nos abençoa, Deus, que Deus Pai, o Senhor continue a derramar Teu amor sobre nós, que a graça do Filho que perdoa os nossos pecados e nos possibilita ver a Deus esteja sobre nós, e a presença do Espírito Santo seja conosco e com toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre, até o momento em que Jesus volte e a gente vai poder ver Ele face a face. Dá sede desse momento no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe você. Brilhe o teu rosto. Brilhe o rosto dele sobre você e sobre a sua família.